Alô. Esse vídeo tem a intenção agora de mostrar um pouco sobre a caneta não vai ajudar a escrever na tábua digitalizadora, sobre o ajuste não linear, tá certo? Então, vamos colocar aqui alguma coisa sobre ajuste não linear. Ajuste não linear, beleza? O ajuste não linear ele é bastante sofisticado em relação ao linear. O ajuste não linear ele tem, vamos dizer, o seguinte emprego. Vamos dizer que eu tenho aqui uma função não, eu tenho valores de x, tá? Tenho valores de y. Aí eu tenho esses valores de x e esses valores de y aqui, não importa muito do que se trata, mas isso aqui acaba me gerando a seguinte relação entre esses valores. Então eu tenho aqui x, por exemplo, e aqui eu tenho y. Então digamos que eu tenho alguma coisa assim agora. Beleza? Ou um outro qualquer. Bom, que função que isso aqui se trata, né? Primeiro, começa por aí. De que função que a gente está tratando? Aliás, acho que eu não fui muito feliz na escolha dessa função, tá? A lógica, por exemplo, é pegar uma coisa mais simples, né? Você tem essa função aqui. Porque isso vocês fizeram, inclusive, na atividade, né? Usando o RStudio. Eu tenho uma função com uma função hiperbólica. Então, eu tenho alguma coisa como y é igual... Vamos colocar nomes aos bois, vai. Vamos colocar nomes aos bois aqui. Vamos colocar V, que é a cinética, né? A gente está no assunto de cinética. Vamos colocar S. Então, aqui a gente tem que V pode ser definido como Vm vezes S sobre Km mais S. Tá? A gente tem os pontos experimentais alocados... Deixa eu colocar em verdinho. A gente tem os pontos experimentais alocados mais ou menos assim, que mostram para a gente que o perfil de comportamento desses dados tendem a ser uma hipérbole, certo? E a gente se faz a seguinte pergunta: como é que eu faço para arrancar esses dois parâmetros aqui, né? Já discutimos isso algumas vezes. Como que eu faço? Bom, tem dois procedimentos básicos. Eu posso buscar com isso daqui uma linearização baseado na função hiperbólica, né? Aí tem aquelas todas lá. Ou eu posso utilizar isso daqui, vamos dizer, sem linearização. Vamos colocar desse jeito, com linearização e sem linearização. Bom, com linearização eu quero dizer que alguma função em x e alguma função em y me permite a construção de uma reta. E aí é aquela história, é mais fácil obter os parâmetros a partir de uma reta. Sem linearização implica dizer que eu não vou fazer nada. Eu vou pegar esses pontos aqui, ó, tentar reproduzir esses pontos mais ou menos onde é que eles estão, né? Mais ou menos onde eles estão. Eu não vou fazer nada. Eu vou pegar esse negócio aqui e vou aplicar um algoritmo tal que eu vou conseguir traçar o mínimo quadrado, né? O mínimo das diferenças quadradas aqui, de forma a obter uma singularidade, uma semelhança entre os pontos teóricos e os pontos experimentais da curva direta, né? Porque isso aqui então nós temos, se aqui for, aqui mantém y e aqui mantém x, portanto sem linearização envolve a curva direta. Beleza, vamos colocar algumas coisinhas aqui para baixo agora, sobre vantagens e desvantagens. Do que, né? Disso aqui que a gente está tratando. Esse procedimento é um procedimento que se busca por ajuste não linear. E aí, como eu disse, algoritmos presentes no Orange, presentes no GraphPad, Stat é para estatística, né? Mas também é da GraphPad. SigmaPlot, MATLAB, Octave, o R, por aí vai, estão recheados desses algoritmos aqui. Bom, quais são as vantagens de um modelo, vantagens de um modelo de ajuste não linear? Vou colocar algumas aqui.
Bom, primeira vantagem é que você não lineariza, então não há transformação de dados. Tá? Essa é a primeira vantagem. Não há transformação de dados. Se não há transformação de dados, se eu, não, por exemplo, não fiz um recíproco desses dados aqui, em f de x e em f de y, não fiz aquele negócio meio scatter lá, sair de Hofstad e tal, não transformei os dados, eu tenho, obviamente, uma distribuição homogênea dos erros. Essa distribuição homogênea de erros, ela se dará em função da variância do desvio padrão que eu tiver dos meus dados. Se eu tiver um desvio padrão que é porqueira, a curva vai ficar porqueira. Se eu tiver um desvio padrão legal nos dados, a curva pode ficar legal. Tá? Ela não há então, isso são vantagens bem interessantes. Né? O que eu posso também chamar de vantagem é que ela utiliza a equação. Ela utiliza a equação diretamente. É claro que isso aqui tem muito a ver com o que está em cima, quer dizer, não há transformação dos dados, mas é só para reforçar. Quer dizer, eu não preciso ficar mexendo nesses dados. Né? Eu utilizo a equação da maneira como ela se coloca. E eu tenho uma distribuição mais homogênea de erros. Isso por si só já justificaria utilizar regressão ou ajuste não linear de dados para distribuições. Ocorre que tudo na vida tem prós e contras, tá bem? E aqui também vão surgir algumas desvantagens. Assim, tem uma outra vantagem também, aliás, uma vantagem bem acima do ajuste não linear, é que ela pode ser aplicada simultaneamente, a vários conjuntos de dados. O que quer dizer isso aqui de forma mais objetiva? Você fez lá algum ensaio de mobilização, lipase, nanopartícula, não sei, você fez lá um ensaio de mobilização e nesse ensaio de mobilização você variou o pH, você teve 4 pHs diferentes e trouxe lá uma curva qualquer de dados. Se fosse uma regressão linear, você teria que pegar cada curva de dados, cada curva que você obteve, transformar numa reta, fazer a regressão linear e pegar o parâmetro. Lá pegar o parâmetro, lá pegar o parâmetro. Depois de pegar todos, você os compararia. No caso do ajuste não linear, você poderia pegar todas as curvas de pH, todas ao mesmo tempo, todas as curvas de pH ao mesmo tempo, e vamos dizer assim, e aplicar a equação no algoritmo de uma vez só e obter a solução dos dados. Eu estou achando que meu exemplo não ficou muito bom. Vou usar um exemplo mais concreto na parte de enzimas. Tá? Você faz um ensaio de atividade de uma enzima e depois você faz o ensaio dessa atividade na presença de uma concentração de inibidor, de 2, de 3, de 4, de 5. Por ajuste linear, você consegue descobrir algumas constantes associadas, isso é assunto da semana que vem, a constante de força de interação desse inibidor, fazendo uma série de ajustes lineares, e talvez você lembre disso, não sei, pode pegar qualquer livro de graduação, inibição competitiva, não competitiva, incompetitiva, por exemplo, e você retira isso a partir do diagnóstico de gráficos lineares. A forma com que cada gráfico linear espalhar os seus pontos, em função da concentração de inibidor, permite você prever um modelo de inibição. Pois bem, você tem que fazer várias regressões lineares. No caso do ajuste não linear, não. Você faz um procedimento único com uma equação que compute a concentração do inibidor. Com uma equação só que compute a equação do inibidor, ela lhe permite você buscar os dados. Então essa é uma grande vantagem. Mas a gente está discutindo também as desvantagens. Né? Bom, uma desvantagem óbvia. Não é qualquer porqueira que faz. Então, algoritmo é sofisticado. Algoritmo é sofisticado. Envolve matrizes, né? Envolve lógica matricial.
Então já não vai ser aquela calculadora da Coreia do Norte. Não vai ser muitas HPs, calculadoras HPs também não fazem isso. Muitas Texas, que são nomes muito famosos, né, na área de calculadoras portáteis, não fazem isso. É um ou outro só modelo que faz. Tá? Então o algoritmo é sofisticado. Uma outra desvantagem é que você precisa se ter garantia do modelo aplicado. Garantia. Esse garantido ficou meio chifrinho aqui. Ó. Precisa se ter garantia do modelo aplicado. Vamos colocar assim, modelo na verdade é equação. Se você pegar um ajuste não linear, pegar os seus dados e achar que é uma hipérbole, e na verdade não é uma hipérbole, é uma sigmoide, vai dar uma porqueira o ajuste. Você não vai chegar nos parâmetros desejados. Tá? Então isso é uma desvantagem. Quando a gente trabalha com cinética de Michaelis-Menten, a gente sabe que o modelo é hiperbólico. Né? É mentira, a gente não sabe. Aliás, muitas coisas da cinética metabólica ela foge do comportamento michaeliano. Sabe? A gente vai ver isso um pouco no metabolismo. Mas, a grosso modo, vamos dizer que se comporta mais ou menos direitinho. Então, você já sabe que o modelo é hiperbólico, bota uma equação hiperbólica e resolve o problema como vocês resolveram semana passada. Na verdade, vocês estão resolvendo essa semana. Estão resolvendo essa semana. E para a gente discutir amanhã, inclusive, essas coisas, sem saber direito como que o algoritmo é feito. Mas você precisa ter garantia do modelo de equação. Uma outra desvantagem é que você precisa ter sementes. Essas sementes, é do termo em inglês seeds mesmo, seriam valores iniciais sugeridos. Tá? Se a gente está falando de cinética de enzima, significa que a gente quer buscar VM e KM, e numa regressão linear, em que a gente faz a linearização de Michaelis-Menten, a gente chega num VM e num KM e pronto, acabou. Num procedimento de ajuste não linear, não. Você precisa dar valores considerados sementes, que são valores próximos ou mais ou menos próximos, ou com sentido físico pelo menos, do que você esperaria obter com mais precisão. É claro que quando você olha aqui em cima uma curva de Michaelis-Menten, então vamos partir do pressuposto que isso aqui é uma curva de Michaelis-Menten, Vzinho e S, a gente consegue perceber mais ou menos que isso aqui vai ser um VM, a gente consegue perceber mais ou menos que isso aqui vai ser um KM. Então a gente consegue estimar esses valores para jogar no algoritmo para ele poder trabalhar. Tá certo? Beleza. Uma outra desvantagem é que o diagnóstico entre modelos é mais sofisticado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, de repente, você tem por exemplo, eu tenho aqui, vou só puxar nesse exemplo aqui, ó, você tem lá um S e um V, e de repente a tua curva faz isso aqui, ó. Entendeu? Ela tem uma partezinha aqui, uma fase lag aqui qualquer, que não fecha direito com o modelo michaeliano. Se você forçar um modelo michaeliano nos dados, você pode ter uma curva teórica que não é uma curva teórica legal. Então, quando eu comparo um modelo, mas eu posso ter um modelo sigmoidal, aí eu posso ajustar um modelo sigmoidal e o modelo sigmoidal pode me dar uma coisa belezinha. Mas para eu diferenciar os dois modelos, eu preciso observar alguns parâmetros de erro, como por exemplo o valor de Q quadrado, que é um valor resultante, a gente vê isso no R, né? É um valor resultante do processo de minimização. Sobra um resíduo ali, perdão, e eu comparo a magnitude desse resíduo. Se ela é pequena, se esse resíduo é pequeno ou se esse resíduo é grande. Então eu pego, por exemplo, modelo competitivo, assunto da semana que vem. Modelo competitivo versus modelo não competitivo, utilizando regressão não linear. Os dois modelos têm equações matemáticas ligeiramente diferentes.
Então, para os dados experimentais, um vai se ajustar melhor do que o outro. Na hora que você bater o olho numa curva, às vezes não fica muito claro esse ajuste. E aí você tem que abrir mão dessa facilidade que a regressão linear te dá, que você bate o olho e a reta não vira reta, para buscar, vamos dizer assim, quantidades referentes a qual modelo tem mais precisão. Então tem testes que se fazem para isso, teste F, teste de informação de Akaike, de informação de Bates, por aí vai. Nós não vamos, obviamente, nos delongarmos nesse tipo de sistema, tá bem? Mas então você tem esses modelos aqui. Bom, uma outra desvantagem, mas mais uma desvantagem, parece que é melhor fazer ajuste linear. Cara, na valha de Ockham é sempre mais fácil você obter um modelo mais simples. O problema é que muitas vezes você não tem uma hipérbole nos seus dados, você tem uma curva meio doidona, que faz parte de um modelo matemático muito conhecido, só que é um modelo muito doidão. É só você pegar a curva dose-resposta, tem várias curvas dose-resposta sofisticadas, e que você não consegue linearizar facilmente. Inclusive tem modelos não lineares que não possuem solução analítica, só possuem solução numérica. Acho que não vai dar tempo da gente discutir sobre isso ao longo do semestre, talvez seja sorte de quem me escuta, mas a solução analítica é quando você tem uma equação e aí você pega aquela equaçãozinha e mata a bichinha. E a solução numérica é quando você não consegue resolver com aquela equação. E aí você tem uma outra forma também, o R faz isso, o MATLAB faz isso, busca a solução numérica sem precisar de uma equação para um determinado problema. Não é o caso, eu não vou me delongar para isso. Mas é uma desvantagem. Então, na verdade, eu esqueci qual que era a desvantagem aqui. O diagnóstico entre modelos é mais sofisticado. E é mais sofisticado? Bom, eu esqueci, depois eu vou ver se eu lembro, tá bem? Bom, com isso, cabe a nós resumirmos rapidamente do que se trata o ajuste não linear, tá bem? E por que eu fiz aquela aula, aquele vídeo anterior, matando o modelo linear com mais uma equação meio chatonilda para mostrar para vocês que estão pensando assim, cara, eu vou mexer com uma lipase, cara, eu vou mexer com surfactante, eu vou mexer com uma alteração de um substrato, um extrato ambiental ali, o que eu tenho que mexer com esse negócio aqui? A ideia por detrás é a mesma, é você empregar modelos que são conhecidos, que têm equações conhecidas e que definem a análise dos seus dados, tá bem? De alguma maneira. Se você vai mexer com espectrofotômetro, você vai fazer uma curva analítica, que então, o nome já diz, uma curva analítica, né? Então vamos lá. O ajuste não linear, ele tem uma lógica, lembrei qual que era a desvantagem aqui embaixo, rapaz. Era o seguinte, ó, ela está diretamente ligada a essas sementes aqui. A qualidade do ajuste, depende das sementes. Isso é uma sacanagem. Tá? Qualidade do ajuste depende das sementes. O que eu quero dizer com isso? A semente é ruim, não vai germinar. A sua regressão não vai acontecer, não vai dar frutos. Porque uma semente ruim, ou seja, você chega aqui num KM-VM da vida que está aqui, ó, e você fala, o meu KM está aqui e o meu VM está aqui. Aí você pede para o R fazer, ele vai fazer, vai falar, não consegui fazer. Tá? Então esse é um problema. Existem também outros riscos envolvidos. Tá? Existem outros riscos envolvidos. Mas aí vem também uma lógica de vantagem. Caramba, vantagem da não linear. Vou colocar aqui, ó, a vantagem da linear. Ela é útil quando não se é possível ou quando é difícil. Vamos colocar difícil, porque esse negócio de possível e impossível em época de Covid é complicado. Útil quando a linearização, vamos colocar, a linear é difícil. É difícil obter. Tá? É difícil obter. Por exemplo, uma equação na qual eu tenho uma interação ligante-proteína, que eu tenha 5 sítios
para a interação. 4 sítios, oxigênio e hemoglobina. Uma equação que eu tenha 4 sítios de interação ali, torna-se muito sofisticado. Tanto é que Hill, em 1910, fez a famosa equação de Hill ligada à cooperatividade, que é o efeito do oxigênio modular a interação com o primeiro sítio, modular dos sítios subsequentes. A equação linear se torna mais difícil. E aí veio o parâmetro de cooperatividade de Hill, que diz, olha, essa reta aqui não está mais reta. Houve uma curvatura aqui num determinado momento. E uma curvatura cujo número, por exemplo, no caso da hemoglobina humana e a interação com o oxigênio, o valor de N de Hill, NH, é em torno de 2,4. Quer dizer, uma proteína que tem 4 sítios para a interação com o oxigênio, o valor não é 4 e também não é 1, é 2,4. Então, a abstração de significados físicos acaba muitas vezes se tornando mais complicada, tá certo? O outro detalhe para se colocar em relação a esse ajuste não linear é que quando você tem um espaço de busca em que você tem parâmetros aqui, então vamos dizer que você tem aqui y, aqui você tenha x e aqui você tenha, por exemplo, não, aliás, minto, aqui você tem iterações. Será que eu faço iterações para cá? Sobe e desce? Não, não, não. Vou fazer assim, x para cá, aqui eu tenho y, tá bem? E aqui eu tenho número de iterações. Iterações, não é interações, é iterações, é como se eu fizesse uma regressão linear, olhasse o resultado e falasse, bom, eu posso melhorar. Aí eu pego esse resultado, jogo no algoritmo e o algoritmo melhora. Jogo no algoritmo e vou fazendo isso recursivamente, 1, 2, 3, 4, até achar uma situação na qual eu dou, por exemplo, um parâmetro limite, eu falo, ó, quando o meu valor do parâmetro que eu acabei de conseguir for inferior a uma diferença mínima do anterior, eu paro de fazer essas iterações, tá certo? Os programas têm muito desse tipo de índice. Então, por exemplo, eu vou calcular o meu y teórico aqui a partir do meu x e eu vou ter os parâmetros. Então, numa primeira iteração, o universo fica aqui, ó, de busca. Aí eu vou fazendo outras iterações, meu universo de busca ele vai cada vez se afinando, cada vez se afinando, cada vez se afinando, até que eu consiga aqui achar o valor dos parâmetros. Tá certo? Eu acho aqui o valor dos parâmetros. Ou seja, eu jogo uma semente, 10 e 100. O programa roda e acha na primeira iteração que o melhor é 8,90. Aí ele roda uma segunda, faz uma segunda iteração e descobre que o melhor é 7,70. Aí faz uma terceira, descobre que é 6,9, 69,1. Aí faz uma quarta, descobre que é 6,95 e 69,09. E aí ele para. Entendeu? Ele fala para você, olha, em relação à iteração que eu fiz, a última que eu fiz, a diferença é tão pequena que não compensa continuar fazendo essas iterações. Vamos parar por aí. Normalmente, vocês podem ver isso por experiência que está por vir ainda, ou que já tiveram, quando você faz um ajuste não linear, 5, 6, 7 iterações são suficientes para você chegar nos parâmetros, diminuindo o máximo possível a dispersão dos erros. Tá? Mas pode acontecer que você tenha situações curiosas, em que você tem aqui o número de iterações, vou colocar aqui, ó, número de iterações é com C cedilha e eu faço um Szão compridão, mas é o C cedilha, tá? Aqui você tem um Y, aqui você tem um X qualquer lá, e nesse número de iterações eu vou fazendo e acho alguma coisa aqui, ó. Isso aqui é chamado de mínimo. Esse mínimo normalmente é o mínimo que está associado, e aí vem outra ideia desse número de iterações, está associado a um valor de erro. E esse erro pode se medir, por exemplo, pelo valor de Qi quadrado. Tá? Lembrando que o valor de Qi quadrado nada mais é para mim do que a somatória de valores observados menos valores teóricos ou valores preditos ao quadrado.
Por isso que o mínimos quadrados, a ideia de mínimos quadrados é interessante. Quer dizer, mesmo na linear, desculpa, mesmo na não linear. Porque a não linear também busca minimizar esse valor o máximo possível. Ah, então agora eu já não estou falando de iteração, estou falando de erro. Esse gráfico tridimensional maluco aqui que eu fiz está mais relacionado a erro. Isso aqui é um mínimo, tá? E esse mínimo aqui pode ser chamado de um mínimo global. Por quê? Porque com a minha semente inicial, eu atingi o valor mínimo, minimizei o algoritmo ali, a função de erro, né? Isso é chamado de função de erro, aqui quadrado. Eu minimizei, vamos colocar aqui então, isso aqui é a função de erro. Eu minimizei a função de erro de forma a encontrar os parâmetros, então eu tenho um mínimo global. Agora, a depender das sementes, eu posso colocar sementes que não sejam sementes chamadas da sétima maravilha do mundo moderno. Aliás, eu fiz esse gráfico meio feinho aqui, né? Gráfico tridimensional, ele ficou não tão tridimensional, assim fica mais show, ó. Uhul! Para que você bota o X. Você pode ter uma outra situação tal, em que você tem aqui teu mesmo Y, aqui você tem teu mesmo X, agora já vamos colocar aqui, então a função de erro, e aí você vai minimizar, coloca uma determinada semente lá, aí o programa roda, 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 e daí ele descobre que ele pode reduzir um pouco mais. Aí roda, 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 até que ele chega aqui, ó. Olha a diferença onde eu tenho aqui, ó. É claro que a gente tem que imaginar isso aqui em 3 dimensões, virado, mas aqui o meu erro, né, o meu erro aqui é um erro mais baixo. Então isso aqui vai ser chamado de mínimo global, ao passo que esse aqui, que antes era considerado mínimo local, mínimo global, passa a ser agora considerado um mínimo local, tá? Isso em função de, vamos colocar aqui, sementes A, e aqui a gente coloca em função de sementes B, tá certo? Então, o que o ajuste não linear faz é, além desse processo de iteração, depender desses valores de semente iniciais, que devem ser valores mais aproximados. Lembra quando a gente fez aquele, agora recentemente, acho que foi ontem, aquele vídeo de ajuste não linear? Eu não sei agora se foi linear, agora já não lembro quando que foi, não foi ontem, foi semana passada que eu fiz ajuste não linear com vocês, ou foi ontem? Não, foi ontem, foi ontem. A gente fez rapidinho lá uns 4 pontos, 5 pontos, aí eu olhei lá mais ou menos onde daria o KM, mais ou menos aí o VM e botei a semente lá. Ele regrediu, né? Regressão, ele regrediu, tem esse termo regressão. Ele ajustou os dados. Só que se você pegar o vídeo, você vai ver o valor de VM estava muito maior do que o que eu tinha colocado como semente, e o valor de KM estava muito menor, agora já não me lembro. Não, muito maior também. Mas ainda assim ele ajustou muito bem, quer dizer, essa semente não precisa ser uma coisa muito próxima. Os ajustes são feitos com certo sucesso, tá bem? Então, o que eu tinha para falar para vocês brevemente é isso. Eu vou encerrar esse vídeo agora para colocar num próximo vídeo como que aquela equação que eu coloquei anterior, ou seja, como resolver um problema matricial de modelo linear, pode se empregar a mesma equação para o modelo não linear, tá bem?